importante do qual nós vamos falar. Mas primeiro, haja luz e houve luz. No princípio, Deus criou tudo e tudo passou a existir porque Deus existiu e sempre Deus existe e sempre existiu. Ele criou todas as coisas com a perfeição de sua própria natureza. E tudo era bom segundo o que Deus havia criado. Mas havia uma criatura na criação chamada Lúcifer que criou em seu coração a ideia de que ele deveria se exaltar acima de Deus, ele deveria ser maior do que Deus, ele deveria ser mais incrível que Deus, por causa de tudo que Deus tinha dado a ele. Então a gente percebe que esse pecado criou consequências avassaladoras que ecoaram por toda a história da humanidade. Hoje a gente percebe que estamos condenados por causa do pecado que outrora Lúcifer criou. Hoje a gente sabe que esse inimigo é o dragão, a serpente antiga chamada Satanás ou Diabo. E toda essa guerra, nós tivemos uma guerra, mas que ocorreu obviamente em vitória. Uma vitória no céu. Mas aqui na terra também houve vitória, porque se só tiver vitória no céu, nós não poderemos ser salvos. Mas pela graça de Deus, ele tomou uma manobra arriscada. Ele fez uma última jogada. Não que era a última opção de Deus, mas é que era a melhor opção de Deus, onde ele se tornou homem como nós, pecador como nós, tendo a natureza pecaminosa como a nossa, para que pudéssemos também ser vencedores aqui nesta terra. Deus tomou essa última jogada, essa última manobra, para que o povo, tanto o povo da terra, quanto todo o universo sabesse quem era Deus, entendesse sobre seu caráter. Nós estudamos ao longo dessa semana que nós tivemos oportunidades que justamente nos mostraram que temos boas novas, boas notícias, um evangelho que está concentrado no livro de Apocalipse. E hoje nós podemos ser felizes lendo o livro de Apocalipse, felizes ao estudar a Bíblia, felizes em estar preparado para a volta de Jesus, felizes por termos vencido a morte, felizes por podermos fazer parte do povo de Deus, e felizes pelo quê? Por vislumbrarmos essa volta, que não tarda, pelo contrário, é muito breve. Amém. Queridos, anteontem nós estudamos sobre quem era o povo de Deus, quem era o remanescente, quem era esse povo especial que Deus separou para pregar a última mensagem para esse povo que está ao nosso redor lá fora. E ontem nós estudamos sobre liberdade, no caso, antes de ontem nós estudamos sobre o povo de Deus, anteontem sobre questões de boas novas, ontem sobre liberdade, e hoje nós vamos estudar sobre um outro tema muito especial, festa no céu. Hoje eu quero abrir com vocês no capítulo 19 de Apocalipse. Abram comigo, Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que trata o seguinte, quero trazer para vocês. Estamos quase no finalzinho da nossa semana e quase no finalzinho do livro de Apocalipse. Você já estudou todo o livro de Apocalipse comigo, pelo menos a parte mais essencial. Então, olha só que interessante. Se você não faltou nenhum dia, parabéns. Você já estudou o livro de Apocalipse conosco, dando uma pincelada sobre assuntos mais importantes, mais essenciais. E hoje a gente vai ler Apocalipse capítulo 19, verso 9. Que fala sobre as bodas do Cordeiro. Opa, bodas, Gustavo, por que não é boda? É plural. Por que a boda é do Cordeiro? Gustavo, de quem que a gente está falando? Quem são os convidados? Quem é a noiva? Quem é o noivo? Vamos estudar isso hoje, queridos. Eu gostaria de abrir com vocês Apocalipse 19, verso 9, que diz o seguinte. Quero abrir para vocês. Isso aqui é uma história que eu vou contar só se tivermos tempo, mas se não tivermos tempo, depois eu conto para vocês. Apocalipse 19, verso 9, fala sobre o casamento mais importante da história do universo inteiro. Leiam comigo. Apocalipse 19, verso 9 diz o seguinte. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha só que profundo. Deus mostra para João que ali se encontram as verdadeiras palavras de Deus. Lembra que nós estudamos no segundo ou no terceiro tema, no terceiro dia, se não me engano, a gente tem uma passagem que mostra essa seguinte expressão. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então só aquela parte, Gustavo, é a verdadeira palavra de Deus? Você acha que se fosse, teria todos esses capítulos, esses 22 capítulos? Não. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estas o quê? Estas páginas, este livro, esta mensagem é a verdadeira palavra de Deus. São as verdadeiras palavras de Deus. Então, são verdade, ou outras Bíblias falam, né, são verdade o que está escrito, estas palavras são verdade.
Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus é o melhor professor que já existiu. Nós, como eu acabei de mostrar, nós teremos o casamento mais importante da história. Olha que legal. Quem aqui já foi num casamento? Levanta a mão. Oh, nossa, eu que não fui ainda, eu estou por fora. Eu tenho que estar por dentro disso aí. Eu estou pensando que o casamento que eu vou vai ser o meu. Amém. E eu quero dizer para vocês que a gente tem bodas. Por quê, queridos? Bodas. Por que bodas e não boda? Porque não existe boda, existe bodas. Então, justamente, eu quero dizer para vocês que bodas são cálices, né? São celebrações. Então, a palavra bodas é quando você, justamente, sabe quando você faz tintim num copo? Você está praticamente fazendo bodas. Aquilo ali seria o que a gente chama de bodas. Mas qual que é o essencial aqui? É o tilintar dos copos no casamento? Não, queridos. É a celebração em si. Eu quero abrir com vocês outra parte muito importante, um verso só, para vocês entenderem. Mateus capítulo 9, versículo 15. Abram comigo, hoje a gente vai entender. Sem cochichos, sem perda de tempo, sem assuntos paralelos, porque aqui, essa linha de raciocínio você não pode perder. Não perca, acompanhem comigo. Porque se você perder um detalhe do que a gente vai entender hoje, você certamente vai se perder amanhã e vai perder todo o fio da meada da semana inteira. Então, pense comigo o seguinte. Mateus 9, capítulo 15, diz o seguinte: Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Então a gente percebe que como podem os convidados para o casamento estar tristes com a presença do noivo? Não tem como. O noivo está ali, os convidados estão felizes. Só que Jesus mesmo diz que haverá um momento em que esse noivo será tirado, justamente tirado do nosso meio. E aí nós iremos jejuar. Por que jejuar? Porque nós estaremos pranteando, estaremos em um estado de extrema calamidade espiritual. Deus se descreve como noivo, e olha só, quero abrir com vocês. Isaías 62, capítulo 4, verso 5, que diz o seguinte. Isaías 62, verso 4 e 5, tá? Perdão. Diz o seguinte. Deixa eu ver se está no slide. Não. Mas também, Isaías 62, 4 e 5, tá, queridos? Quem achar, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente espera, a gente tem misericórdia de quem precisa. Mas, quero dizer para vocês, Isaías 62, verso 4 e 5, acompanhem comigo. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, ou minha amada. E a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Opa! Como o noivo se alegra com a noiva, assim Deus se alegrará com você. Você quem, querido? Você Israel, você Jerusalém, você povo de Deus. Você, parte da história humana, que está sendo parte do grupo seleto que vai participar desse casamento, em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês que se Deus se descreve como noivo, e diz que como o noivo se alegra com a noiva, Deus se alegrará com você, Jerusalém, no caso, Jerusalém só pode ser a noiva. A igreja de Deus é parte de Jerusalém, por isso que é colocada como Jerusalém. Mas a noiva do Senhor é a igreja. É uma metáfora, queridos. Deus, ele é um ótimo professor, então ele usa de recursos didáticos, pedagógicos, para poder ensinar a gente, de modo que a gente entenda a Bíblia de maneira mais simples. A Bíblia é muito complexa se não tem explicações. Se a gente lê de modo literal, a maioria das passagens bíblicas, a gente fica louco, muito louco, confuso. Por quê? 80% da Bíblia trata de histórias com lições e profecias que apontam para o futuro, e somente 20% são de doutrinas, são de leis. Então, se você ficar preocupado muito em seguir as leis da Bíblia, cuidado, você está seguindo só 20% da Bíblia. Então, realmente, tome cuidado com isso. O que a gente vai falar a respeito é o seguinte: para compreender esse amor e a consideração que Deus tem por seu povo, a gente vai usar a mesma metáfora de um casamento, de noivo para noiva, tá bom? E olha, quero abrir com vocês Apocalipse 21, 9 a 10, que diz o seguinte. A gente vai pular bastante, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque não temos tempo, e eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Hoje, nós estamos começando nosso sábado da melhor maneira possível, entendendo que a palavra de Deus é nosso melhor alimento.
E a gente já está jantando espiritualmente. Então perceba, Apocalipse 21, 9 a 10, é a Nova Jerusalém. Está escrito o seguinte: então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Lembra que eu falei do 7 ontem? 7 é um número que simboliza perfeição e plenitude. E quem faltou ontem perdeu esse detalhe. Mas eu já expliquei para você não perder, tá bom? Me falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então veja só, olha que incrível. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha, que incrível. Quando a gente lê essas passagens, a gente tem que ler com fervor mesmo, queridos. Porque é Jerusalém descendo do céu, com a glória da parte de Deus, cheia de luz, cheia de esplendor, cheia de brilho, descendo para habitar aqui nessa terra no final de todos os tempos. Quando tudo acabar, quando todo o processo ter sido terminado, quando todo o juízo estiver encerrado, a festa vai ser nessa Jerusalém, nessa nova Jerusalém, nesse reino que vai vir para estar aqui neste mundo. Então a gente percebe que tem uma coisa muito interessante. João 14, verso 3, para vocês, diz o seguinte: quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei comigo, para que para que vocês estejam onde eu estiver. Ou no caso, onde eu estiver, estejais vós também. No caso, em outras traduções mais antigas. Mas percebam que João escreveu o Evangelho de João. João também escreveu o Apocalipse. Então a gente percebe que da mesma maneira que o Evangelho retrata que Jesus está voltando, Apocalipse também mostra que Jesus está voltando, e com ele todas as casas que ele preparou para a gente. Olha que legal, olha que maravilha. Percebam como que é incrível essa esperança. Então percebam o seguinte, quero dizer para vocês algo muito especial, de que, olha lá, não haverá o quê? Separação. Não haverá o quê, queridos? Separação. Não haverá o quê? Separação. Por que não haverá separação, Gustavo? Tanto física, enfim. João descreve que o mar já não existe, né? Que os primeiros céus e a primeira terra passaram. Isso em Apocalipse 1. Só você começar a ler e estudar. Tem estudos impressos, tem estudos online no WhatsApp, tem de inúmeras maneiras de você estudar. Se você não está estudando a Bíblia, o problema é totalmente seu, porque ferramentas tem inúmeras. Vou dizer para vocês que não haverá separação. Justamente por quê? Porque o começo de uma nova existência é marcado pela junção, pelo casamento entre a igreja, entre a noiva e o noivo, que é Deus. E nesse casamento resultará o quê? Uma união que durará pela eternidade, queridos. Nós passaremos a eternidade ao lado de Deus. Amém, igreja? Amém. Percebam como que é importante a gente entender que Deus está perto de voltar. E nós estamos perto de fazer parte de seu banquete, de seu casamento, de seu maravilhoso evento, que marcará a história da humanidade toda. A redenção se finalizará com a eternidade ao lado do Senhor. Essa é a nossa esperança. Quero dizer para vocês que nós temos uma escritora que retrata a seguinte maneira, o casamento, olha, esse evento. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, à sua mesa, em seu reino. Mateus 8:11 e Lucas 22:30, tá? Para quem acha que ela não fala de acordo com a Bíblia, está aqui. A fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. O grande conflito, página 426. Então percebemos que nessa festa cósmica, as bodas do Cordeiro elas serão vistas assim. Ué, mas a igreja não é a noiva, Gustavo? Como é que a noiva pode ser convidada? Aí que está. A igreja vai ser vista por um grupo seleto de pessoas. Jesus usa 2 parábolas, queridos, 2 parábolas, 2 capítulos, para a gente entender como que a gente pode separar. Como é que a gente pode separar do jeito certo, certíssimo, esse grupo. Abram comigo. Mateus 22, versículo 1 a 14. O versículo 14 é o mais importante, então leiam comigo. De novo Jesus lhes falou por parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Lembra que eu contei ontem essa parábola? Hoje a gente vai revisar, só que de maneira profunda. Porque eu contei ontem uma pinceladinha do que a gente viria hoje, e cá estamos. E louvado seja Deus pela sua vida, porque você veio para entender. A princípio, diz o seguinte:
Enviou seus servos para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Dignos. Está tudo pronto, mas os convidados não são dignos de participar da festa. Não são. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, ou vão pelos becos, vão pelas ruas, e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Opa, mas maus e bons vão participar? Queridos, pessoas que têm coração duro, e pessoas que têm coração mau, e pessoas gentis e pessoas mais reprimidas, pessoas são mais reservadas, todos eles podem participar. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O que isso significa? Que não estava com a roupa adequada. E perguntou-lhe: amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Opa! Emudeceu por quê, Gustavo? Calma. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá o choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quão profundo é entender que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a gente vê que o casamento do Cordeiro lá, que a gente vê, representa a volta de Jesus, queridos. Esse casamento é a vinda de Jesus Cristo pela segunda vez, que não tarda em chegar. Eu vou falar mais uma vez. Esse casamento está prestes a acontecer, queridos. Está prestes a acontecer. E amém porque está perto. Porque se estivesse longe, a nossa esperança teria se tardado. Mas a gente sabe que 2 Pedro 3 diz que Deus não tarda a sua promessa, enquanto muitos a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo e paciente, de modo que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos cheguem ao arrependimento. Dessa forma, como que seria esse evento, né? Como eu li com vocês. A 1 Tessalonicenses 4, eu contei ontem para vocês que o próprio Senhor descerá dos céus quando a trombeta de Deus ressoar, quando a voz do arcanjo falar, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendem? É algo muito forte, é algo muito próximo, é algo muito especial. Entendem? Então é algo importante que a gente tem que entender, que esse evento não tarda em acontecer. E essa segunda vinda inclui algo mais. Será o momento em que Deus finalmente derrotará o diabo e restabelecerá seu reino de uma vez por todas. Amém? Amém e amém. Porque Deus finalmente vai botar fim em tudo. Tudo que é pecado, tudo que é diabo, tudo que é parte do mal, tudo será destruído. E Jesus fará o seguinte... Mateus 25, quero ler com vocês. Antes de ler essa parte, eu quero ler com vocês o seguinte, Apocalipse 25, Mateus 25, Apocalipse já está na nossa cabeça, mas Mateus 25, a primeira parábola é a do casamento do convite do rei. A segunda é a parábola das 10 virgens. Qual é a relação? Vou explicar. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, óleo reserva. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, presta atenção, o noivo estava vindo ou estava demorando? Estava demorando. Isso significa que o noivo não ia vir? Não, ele só estava o quê, queridos? Ele só estava demorando. Só estava demorando. E aí que está. Está escrito o seguinte. Mas todas ficaram sonolentas e adormeceram. Quantas
virgens dormiram? Todas. As prudentes e imprudentes. Todas dormiram. E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram aos prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês, ou busquem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. Festa do quê, gente? Festa do quê? Casamento. Festa do casamento. Casamento, o convite do rei para o casamento. Festa do casamento das 10 virgens também. Prestem atenção, capta a ideia. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Segura aqui, verso 13. Segura o verso 13, calma. Cientificamente o povo iria falar: lógico que o noivo não deixou elas entrar, estava escuro, elas não tinham lâmpadas, ele não conseguia enxergá-las, por isso não as reconheceu. Mas isso é um argumento que fortalece a nossa ideia. Por quê? Porque se o noivo não reconheceu, as virgens, porque elas estavam no escuro, isso significa que as suas lamparinas não estavam acesas. E uma vez que a sua lamparina não está acesa, você cai em trevas. Você cai na escuridão. E uma vez na escuridão, o noivo não te reconhece. Porque você está tão imerso nas trevas que o noivo não te reconhece, não te enxerga. E fecha a porta para você. E uma vez que você se deixou ser imprudente, justamente, verso 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vocês não sabem o dia nem a hora. Vocês não sabem o dia nem a hora. Quando tinham as virgens lá, as 10 virgens, 5 prudentes e 5 prudentes e 5 imprudentes. O noivo estava o quê, gente? Demorando. Porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, dessa maneira, por que o noivo demora? Porque a gente não sabe o dia nem a hora. Por isso que Jesus demora, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Nós não sabemos nada. Nada. Então, leiam o seguinte. Esse aqui eu quero ler com vocês. Apocalipse 19, 15 e 16, para a gente encerrar. Porque eu quero falar para vocês algo muito especial, algo muito importante, e é urgente. Por isso, essa necessidade que eu tenho de vocês despertarem nessa questão, de que, queridos, o casamento está próximo, o casamento está chegando. E se você não usar a roupa adequada, você não vai entrar. Não adianta, você não vai entrar. Você não vai. Não vai ser como o cara que entrou de penetra. Por isso que ele emudeceu. Opa! Por que ele emudeceu, queridos? Porque ele entrou de penetra. Ele não tinha o que dizer, porque não era para ele estar ali. E ele entrou de penetra, tentou entrar. Mas o que aconteceu? Foi amarrado a mão e o pé, e foi jogado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Da mesma forma, Apocalipse 19, 15 e 16, venham comigo. Quero que vocês vão junto comigo. 1, 2, 3. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. O que significa cetro de ferro? Soberania, poder supremo. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gente, leiam, entendam. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No seu manto e na sua coxa estará escrito. O que significa? Marcado tanto nas vestes quanto no corpo de Jesus, que Ele é soberano, Ele é o noivo, Ele é o rei. E Ele vem com poder. Ele vem para governar com cetro de ferro. O cetro de ferro era a maior arma que você podia usar para derrotar alguém no período da época que a Bíblia foi escrita. Um cetro de ferro, você não tinha espada que ia contra um cetro de ferro. Se desse uma pancada no você ia tomar uma bordoada tão grande que você ia demorar horas para se situar de novo. Então entendam que é para governar com soberania que Deus vem como rei. Deus vem como noivo para governar como soberano acima de todas as coisas. Então a gente percebe que o sangue de Cristo é a única maneira, porque como eu falei, ontem eu falei, essa semana eu falei e hoje falarei de novo, se você ainda não entendeu. O sangue de Cristo Jesus lava as nossas vestes. E uma vez alvejadas as nossas vestes no sangue do Cordeiro, nós vestiremos um manto de justiça.
E esse manto de justiça é a roupa, a veste nupcial que você tem que vestir. É você reconhecer que as suas boas obras não fazem nada por você. Não fazem nada para te salvar. Não fazem nada para te redimir. O sangue de Jesus, a graça de Deus, a paz que excede todo o entendimento, é a única maneira, a única forma de você ser salvo. E uma vez salvo pelo sangue de Jesus, você precisa o quê? Aceitar. Uma vez que você aceita, você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do remanescente. Você vai estar fazendo parte dos convidados e fazendo parte também da noiva, que vai se casar com o noivo no dia desse casamento. Então eu quero dizer para você que Jesus poderá reclamar como seu este planeta caído, por quê? Porque ele vai vencer Satanás, ele vai vencer tudo o pecado, todo o pecado ele vai ser vencido por Jesus. E ele vai ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, entendam isso. Eu já li com vocês, 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 eu já li com vocês. O que é o azeite, queridos, que falta nas nossas lamparinas? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o que falta para nós termos prontidão para recebermos o noivo. Na Bíblia, o azeite simboliza o Espírito Santo. A Bíblia sempre representou o Espírito Santo como azeite, como poder, como um vento, como um fogo, uma pomba. Deus não é essas coisas, não é um vento, não é um fogo, não é azeite, não é pomba, mas ele pode ser simbolizado por essas coisas. E uma vez que ele é simbolizado por essas coisas, nossa mente se torna capaz de entender que uma vez ungidos pelo azeite do Espírito Santo, nós estaremos prontos. Nossas lamparinas cheias de azeite, nós estaremos na luz e não nas trevas. Nós entendemos, queridos, hoje, eu quero dizer para você algo muito especial. Os discípulos de Jesus são um exemplo do que a gente tem, ó. Como eu falei, já falei isso com vocês. Ó, outra surpresa. Caramba, você veio no casamento, que legal. Que bom que você veio, glória a Deus. Deus seja louvado porque você está aqui. Mas, e o nosso amigo? E a fulana? E o seu João? E a dona Bete? E o Romildo? E o Mateus, da sonoplastia? Por que ele não veio? Muito simples. Porque uma vez que você permanece do lado de Jesus, você faz parte dessa história. Se você não permanecer ao lado de Jesus, você não vai fazer parte dessa história. Só tem dois caminhos. Só tem dois caminhos. E a escolha é totalmente sua. Porque Satanás tinha escolha e ele escolheu. Você também tem escolha. Vai escolher o mesmo caminho que Satanás? Você quer realmente, depois de tudo que Deus prometeu para você, escolher o caminho errado? Perceba que Deus nos dará um período de 1000 anos. Depois de Jesus voltar, nós subiremos com Jesus e passaremos 1000 anos com Ele no céu. Passaremos 1000 anos com Jesus no céu. E esse período vai ser o suficiente para a gente tirar todas as nossas dúvidas com relação a quem veio e a quem faltou. Por que essa pessoa veio? Por que ela veio? Toma, o livro da vida dela aqui na tua mão. Mas ele era tão trabalhador, tão dedicado, por que ele não veio? Ele precisava vir. Está aqui o livro da vida dele na tua mão também. Você vai entender. Você terá esse tempo. Então, hoje eu digo para você, queridos, aquele apelo não é suficiente. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia tem muito mais promessas para vocês, uma vez que vocês decidirem participar desse casamento. Os discípulos, eles são um exemplo de transformação. Pedro era um pescador qualquer, estava num dia qualquer, lavando redes, puxando barco, atracando barco e lavando rede. E Jesus foi e falou, vem e siga-me. Uma vez que ele atendeu a esse chamado, adivinha? Adivinha só, perceba só comigo. Apocalipse, capítulo 21. Vou encontrar aqui, vou encontrar para você. Aqui, ó. 21, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Jesus chamou os apóstolos, chamou a Pedro, chamou a João, e estes atenderam ao chamado. E adivinha só? De pescador,
Você está marcada na eternidade. Seu nome está nos fundamentos da cidade de Deus. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida, uma vez que você atende ao chamado. O que pode acontecer com você na sua vida? Ouse hoje, neste momento, sair do barco como Pedro fez. Largar as redes como Pedro fez. E coloque a sua vida na mão de Deus e entenda que obedecer ao chamado acima de tudo só traz bons frutos. Só traz bons frutos. Até quando você vai negar ou vai fingir que Deus não ouve Deus te chamar? Como eu vou achar a verdade, Gustavo? Tá, eu estou ouvindo, mas onde eu vou? Qual que é o caminho? Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia. O último dia. Se você faltar amanhã, não é uma ameaça, é um aviso. É um convite. Eu estou te dando a bênção e a maldição, uma vez que você perde. Se você vir amanhã, você terá inúmeras bênçãos. Entre elas, poder entender de uma vez por todas o caminho da salvação em Cristo Jesus. O caminho da salvação que há na palavra de Deus e no sangue redentor do nosso Rei. As meninas vão cantar agora, vai ter uma mensagem musical. Se essa mensagem musical tocar o seu coração, se coloque em pé. Venha aqui à frente, não tenha medo, não tenha vergonha, porque Jesus não teve vergonha de morrer por um pecador que nem você. Não teve vergonha de morrer por um pecador que nem eu. Então hoje, se Jesus te chama, atenda. Se Jesus te chama, ouça. Se Jesus te chama, obedeça. E isso só trará bons frutos. Louvado seja o nome do Senhor. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater. Sem sua permissão ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar.
somente Ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demores mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Ainda existe graça. Amém. Houveram 2 momentos em que Jesus Cristo estava prestes a voltar. O primeiro, logo após o grande desapontamento. Se nós permanecêssemos naquele tempo com o mesmo vigor pelo qual esperamos a Jesus, a chuva serôdia seria derramada, o Espírito Santo teria nos tomado e nós finalmente estaríamos prontos para pregar a última mensagem e Jesus teria logo regressado para nos levar para o céu. A segunda foi justamente em 1888, na Assembleia de Minnesota, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Deus deixou a mensagem de justificação pela fé a 2 pastores, Wagner e Jones. Esses 2 homens foram ridicularizados e pisados pela nossa igreja. E, infelizmente, a mensagem se atrasou mais uma vez. E desde aquele tempo, nunca se ouviu falar sobre a chuva serôdia de novo. Sobre esses momentos tão próximos. Mas isso pode mudar. Da mesma forma que eu abracei os meus queridos aqui, eu quero abraçar você que está aí. Não tem problema se você não veio. A escolha é totalmente sua. O livre-arbítrio é seu. Mas eu quero te abraçar nas portas do céu, como eu abracei a estes queridos aqui. Se você hoje aceita essa mensagem, aceita esse louvor, aceita esse cuidado que Deus tem com você, convido você a fazer uma breve oração comigo. Oremos. Querido Pai, obrigado, Pai. Obrigado e obrigado por essa semana que se encerrou. Porque nossos trabalhos foram árduos, mas o seu dia de descanso finalmente chegou para que nos aproximássemos da tua presença. Pai, o Senhor separou este povo para que ele fosse um povo fiel e fervoroso em oração, por aqueles que estão trabalhando na missão, tanto por aqueles que estão doentes, Pai, tanto por aqueles que estão enlutados, tanto por aqueles que estão tristes e estão se afastando do caminho. Mas o Senhor os separou para que eles fossem uma família, e como família, que todos fossem unidos e buscassem a tua presença, Pai, como ninguém jamais buscou, buscassem a tua palavra como ninguém jamais buscou, e buscassem estar orando, Pai, e esperando a tua volta como ninguém jamais esperou. Por favor, Pai, embua eles o seu Espírito Santo, Pai.
preenche eles com teu azeite, encha as suas lamparinas, para que eles não se achem dormentes, Pai. E mesmo que estejam dormentes, que eles despertem tendo azeite de sobra para a festa do noivo, para a festa do casamento, para a festa do cordeiro, que logo chegará. Por favor, Pai, sê conosco e nos ajude a sermos cristãos fiéis em um momento de tanta tribulação que nem sequer chegou, mas nós estamos despertos, Pai, que nós estejamos firmes e que nós estejamos prontos para este momento que em breve chegará, mas que nós estejamos esperando, Pai, felizes pelo casamento que está logo prestes a acontecer. Pai, eu entrego a vida dos meus queridos em tuas mãos, não em meu mérito, não porque há poder algum em mim. Somos miseráveis, Pai, nós somos pecadores, mas nós somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe ricamente, queridos. Eu espero vocês amanhã e que o Senhor esteja convosco.